E aí pessoal, eu sou o Léo Correia, sejam bem-vindos ao meu bike vlog. E o tópico de hoje é o tão prometido, como foi a nossa experiência fazendo trabalho voluntário numa ecovila na Suécia. Vocês devem ter reparado que esse vídeo tem legendas. Eu resolvi fazer legendas em inglês para esse vídeo, porque eu quero mandar para o pessoal lá da ecovila. Prometi para eles que eu faria isso e eles não entendem português ainda. So Suderbinians, this one is for you guys. Miss you, love you. Bom, essa história começou antes da gente sair do Brasil ainda. A Bibi recebeu pelo Facebook um post, uma divulgação convidando, venha fazer trabalho voluntário numa ecovila na Suécia, simples assim. E a gente se interessa por esse tipo de coisa, de vida em comunidade e tentar perceber que soluções as pessoas dão para os problemas que surgem a partir disso. A gente teve uma experiência razoável com isso no Brasil, embora não tenham sido experiências de viver em ambientes comunitários, literalmente morar, mas de conviver, de trabalhar, de fazer coisas juntos, de cozinhar, de fazer festa, de fazer amizade. Eu e a Bibi nos conhecemos por causa de experiências desse tipo. E então é algo que está bem dentro do nosso escopo de interesse, mas ainda assim soa bizarro. Venha fazer trabalho voluntário numa ecovila na Suécia. Beleza. Aí, enfim, a Bibi entrou em contato, tinha alguma burocracia lá para resolver de inscrição, de contrato, sei lá, que estava difícil porque a agência que é acho que deu algum problema, porque a agência que estava cuidando dessa agência que intermedia esse tipo de coisa entre quem está oferecendo o trabalho e quem vai receber o trabalho, essa agência não tem mais o braço brasileiro dela. Então a gente teve que dar uma volta, aplicar pelo braço internacional, e aí foi toda uma história. Só que nesse meio do caminho a Bibi acabou fazendo um Skype com o pessoal da ecovila, de Suderbin, esse é o nome da ecovila, e ela falou com o Serguei, e foi tão bacana. O Serguei é um cara tão legal e nos acolheu tão bem nesse primeiro papo. Tipo, praticamente, se vocês estão a fim de vir, manda os documentos, vamos tentar viabilizar de algum jeito, porque a gente quer que vocês venham, sabe? Foi uma acolhida muito, muito forte. E foi assim que acabou acontecendo. Então quando a gente veio para a Europa em agosto, a gente já estava com essa história da ecovila toda marcada, assim, tudo preparado. Bom, aí a gente veio para a Alemanha, estava mais ou menos umas 2-3 semanas morando aqui. A gente, quando veio para cá, não contava que fosse conseguir apartamento tão rápido. Então o plano era ficar na casa de amigos, de repente ficar viajando nessa chegada, e por quase um mês, até o lance da Suécia. E aí quando a gente voltasse da Suécia, a gente ia começar a procurar apartamento e efetivamente começar a vida aqui em Berlim. Só que não aconteceu dessa forma. A gente conseguiu um apartamento em 2 dias e de repente em uma semana morando na cidade a gente já estava com uma vida. Já estava discutindo proposta de trabalho e já tinha uma vida social e o apartamento rolando. E eu estava numa corrida para entregar alguns trabalhos do Brasil ainda. Então quando chegou a hora de viajar para a Suécia, a Bibi estava bem ansiosa, querendo fazer essa viagem, e eu estava muito mal-humorado. Porque dava aquele sentimento, putz, eu acabei de chegar aqui nessa cidade, minha vida nem começou ainda, e eu vou sair para ficar 3 semanas viajando, tipo, eu não quero tirar férias agora, eu quero trabalhar, eu tô numa energia oposta dessa, né? Mas de qualquer forma, eu tava de mau humor, mas eu não ia dar para trás, porque não é do meu feitio, a gente já tinha combinado tudo. Então a gente acabou viajando. E aí foi para Estocolmo, uma coisa muito bacana, porque a gente ficou na casa de uns amigos lá, pessoal de Porto Alegre, e foi quase como ficar em casa de mãe, assim. Sentimento de acolhida e de cuidado da parte deles.
E a Prey e o Maíz são foda. Bom, a gente ficou uma semana lá, chegou o dia de ir pra Ecovilla e nós fomos. Essa Ecovilla, Södermin, fica numa ilha, então ela não fica na parte continental da Suécia, ela fica numa ilha no meio do Mar Báltico, que é uma ilha chamada Gotland. Eu lembro de ter pesquisado na época, mas eu não tô na cabeça agora o tamanho da ilha, se eu não me engano. A ilha era mais ou menos o tamanho de Florianópolis, para dar uma dimensão, então é uma ilha grande. E só que tem acho que 20 mil habitantes a ilha inteira. Florianópolis, em comparação, tem 400 mil. Então a gente vê que é uma área, mas bem pouco densamente povoada, assim. Pra gente chegar em Gotland, dá pra chegar de avião, tem aeroporto lá, mas não foi o nosso caso, a gente estava em Estocolmo. Então a gente tem que viajar a gente viaja pro sul, pode ser de trem ou de ônibus, uma viagem de 1 hora mais ou menos, até uma cidade que também eu não me lembro o nome, vou botar aqui embaixo. E a gente viaja até essa cidade, de lá pega uma balsa, eles chamam de ferry, mas eu tava esperando algo tipo uma balsa, do jeito que eu conheço, assim, e quando a gente chegou lá era um navio. Mas é um navio que o pessoal vai de carro, então dá pra chegar de carro em Gotland tranquilo. E essa balsa são mais 3 horas e meia, eu acho, de viagem. Então é uma aventurinha, assim. E normalmente o pessoal, quando vai pra Ecovilla, chega lá, chega no centro ali de Visby, que é a cidadezinha, e pega um ônibus. Só que no nosso caso, a gente chegou bem tarde, acho que já era passado da meia-noite, acho que não tinha mais ônibus, eu não lembro. E a Ecovilla em si fica afastado alguns quilômetros do centro. E aí ia ser difícil pra gente chegar lá, então a gente já teve também a segunda experiência de acolhimento da parte deles. A primeira tinha sido o Sergei falando com a gente pelo Skype, e a segunda foi que eles foram nos buscar na estação da balsa e foram muito queridos. Foram nos buscar de carro, então tava Sergei, Robert e a Maia. Sergei, como eu disse, foi esse rapaz que falou com a gente primeiro, e ele mora na Ecovilla, trabalha lá. O Robert é um dos fundadores, ele foi da primeira turma que comprou terreno e mora lá desde que a Ecovilla começou. É um cara super articulado, assim, ele participa do Partido Verde de Gotland, é um cara que viaja. Nos dias que a gente estava na Ecovilla, no meio do caminho, ele se despediu e viajou. Por acaso ele foi para o Brasil para um encontro lá, um congresso, uma convenção, não sei, de Ecovillas. E é um cara super atuante, super presente nessa comunidade. E por último estava a Maia, que foi a moça responsável por... Ela era, digamos, contratada da agência que intermediava, e ela era responsável em loco, assim, então ela não era moradora da Ecovilla, mas ela estava lá para cuidar da gente. E ela fez isso de uma forma incrível. Bom, pessoal, mas e aí? Que diabos a gente foi fazer nesse lugar? Bom, o propósito da história era fazer trabalho voluntário. A gente não sabia exatamente o que era. No material de divulgação deles falava alguma coisa sobre construir um negócio de decomposição de matéria para fazer aquecimento. Era uma maluquice assim. Mas eu não estava muito interessado em o que exatamente seria o trabalho. Eu estava mais a fim de estar lá, de viver a experiência, de fazer o que tivesse pela frente. Depois que a gente foi para lá, na convivência, a gente descobriu que o que a gente fez, eles chamam aqui de Working Camp, que é uma coisa que eu não conhecia no Brasil. O Working Camp é tipo um acampamento de férias em que tu trabalha, tipo trabalho voluntário mesmo. Então é uma coisa bem comum, assim. E aí das pessoas que estavam lá com a gente participando, várias eram simplesmente pessoas que estavam de férias e ao invés de ir para um hotel ou sei lá, viajar aleatoriamente, foram para esse lugar e ficaram lá trabalhando e conhecendo pessoas. E eu vou falar para vocês, depois dessa, eu acho que eu nunca mais vou conseguir tirar férias normais de novo, porque putz, foi muito bacana esse aspecto do descanso, porque parece um contrassenso. A gente foi pra lá para trabalhar e a gente trabalhou muito, não foi moleza, um trabalho super braçal, assim.
carregando pedra, quebrando concreto, movimentando esterco para lá e para cá com um trailer e uma pá. Foi um trabalho bem pesado, mas ao mesmo tempo não era o meu trabalho do dia a dia aqui em casa. Eu trabalho o dia inteiro no computador, então para mim foi uma experiência oposta ao que eu vivo no meu dia a dia, porque eu trabalho o dia inteiro de forma totalmente intelectual e sentado em uma cadeira, e lá eu estava fazendo um trabalho muito mais físico e social também, porque todas as atividades a gente fazia em conjunto e não, enfim, sofrendo com as mazelas que eu sofro no meu dia a dia aqui em casa, né? Por tudo isso eu posso dizer para vocês que eu recomendo muito essa experiência, Working Camp, recomendo mesmo. E foi essa história, a gente foi para esse lugar, lá na Ecovila moram, quando a gente estava lá, né, porque esse número varia, quando a gente estava lá, estavam morando mais ou menos umas 10 pessoas, entre residentes fixos e pessoas que passam um tempo mais longo lá, mas que não são residentes fixos. E da nossa turma de pessoal que estava no Working Camp, éramos mais 10. Então foi isso. A gente acordou no primeiro dia pro café da manhã bem cedo, e foi bem difícil acordar cedo porque eu estava numa rotina bizarra aqui em Berlim. Mas a gente acordou cedo e foi pro café da manhã e tava aquelas 20 carinhas em volta da mesa, carinhas novas, e alguns se tornaram grandes amigos depois disso. Mas de qualquer forma, eu acho que para falar um pouco do que eles fazem lá, enfim, eles são uma ecovila, o pessoal mora lá, vive lá. Eles falam muito sobre sustentabilidade, e o propósito da ecovila, por tudo que nos foi dito lá, é experimentar ferramentas e construção de coisas e tecnologia material, sobre máquinas, enfim, tecnologia social, sobre que tipo de arranjo de pessoas e que tipo de conversas a gente precisa ter para fazer uma experiência sustentável funcionar. É muito difícil sonhar com um mundo sustentável pensando só tecnologia, a gente precisa também pensar as relações. Mas voltando, eles têm essa pegada. Lá eles não têm, apesar da Ecovila ser um sítio que tem lá um celeiro que eles transformaram em oficina, entre outras coisas, apesar de ser um sítio, eles não têm como objetivo plantar, viver viver isoladamente do resto do mundo, plantando a própria comida e enterrando o próprio cocô. Não é essa a pegada. Então eles compram comida de produtores locais, orgânico, blá blá blá. Então a fazenda ela parece mais um campo de testes de construções sustentáveis ou tecnologias sustentáveis. É mesmo muito bacana. E essa foi uma primeira quebra de expectativa também, porque uma das coisas que estava me deixando com preguiça de ir pra lá antes de ir era bicho-grilagem, era chegar lá e abraçar a árvore, saudar o sol e essas coisas todas que eu já não tenho mais muita paciência hoje em dia. Eu já tive em outras épocas, mas hoje em dia eu não tenho muito mais. E é claro, gente, que eu não estou fazendo um julgamento sobre as pessoas que gostam de abraçar a árvore e saudar o sol, mas é uma coisa que eu cansei, assim, eu cansei um pouco dessa linguagem. E eu ainda gosto de tudo que envolve pensar sobre relações mais profundas entre as pessoas e a natureza e tudo, mas tem um pouco da linguagem, de uma coisa mais espiritualizada que me desgastou, assim, das coisas que eu já vivi, e prefiro ficar um pouco mais afastado. E eu tava lá com toda a minha paciência, esperando que a gente fosse fazer esse tipo de coisa, e não, o pessoal eles são super profundos e super sutis, e ao mesmo tempo respeitam quem chega e traz essa espiritualidade, mas não é uma coisa que está impregnada no local, nas pessoas, não é uma vocação do espaço, né? Isso é bem importante de ser dito. Então, como eu falei, a gente acordou, foi pro café da manhã e tinha todas aquelas caras sorridentes e predispostas a se conectar. E eu imagino que pro pessoal que é residente deve ser super difícil
ficar vendo esses grupos vindo e voltando e indo embora. E aí eu tenho ali uma experiência super intensa. E aí as pessoas vão embora e eu fico na mão, e depois da 10ª vez que isso acontece, eu já nem quero mais me conectar, eu já mantenho a minha distância. Eu imagino que seria muito fácil cair nesse lugar, e não foi o que eu encontrei lá também. Então estávamos nós ali, 10 pessoas novas para aquele lugar, meio sem saber o que esperar, e aquelas pessoas nos recebendo super incrivelmente bem, super calorosas, super amorosas e cuidadosas. Cada um de nós que chegou ali chegou com uma certa desenvoltura, com umas muito tímidas, umas muito extrovertidas, umas querendo ouvir, umas querendo falar, umas querendo ficar sozinhas até. E cada um chegou do seu jeito, com a sua energia, com a sua vibração, e o local e as pessoas do local acolheram muito bem todas essas variedades, né? Isso também foi muito especial. E ao mesmo tempo, como eu disse, sem trazer uma linguagem espiritualizada, exagerada, ou, né? É muito sobre o desejo de estar junto, fazer coisas juntos, e menos sobre que tipo de palavras a gente fala, sei lá. Mas foi isso, a gente chegou lá, passamos 2 semanas. Ao longo do processo eu fui descobrindo o que diabos era um negócio louco de compostagem para geração de calor. E eu vou tentar trazer aqui com a minha explicação leiga. E, por favor, se eu estiver falando alguma groselha, comentem aqui nesse vídeo e me corrijam. Massa? Mas o lance é o seguinte, lá na Ecovilla eles construíram um negócio que é um biodigestor, que é um troço enorme de concreto que fica enterrado. Ele fica dentro de uma cúpula geodésica, mas o objetivo ali é tentar criar um ecossistema um pouco mais controlado, porque na Suécia faz muito frio no inverno, obviamente. E o biodigestor ele funciona a partir do funcionamento de bactérias, né? Que decompõem a matéria orgânica que eles botam ali dentro, lixo de cozinha, essas coisas, resto de comida. E para isso tudo funcionar, no verão funciona muito bem, e no inverno, se tiver muito frio, as bactérias param de trabalhar, elas meio que congelam. E então eles construíram isso dentro da redoma para tentar sustentar o calor dentro desse ecossistema ali controlado. Esse biodigestor é um negócio muito impressionante, porque ele é uma composteira de matéria orgânica, que um dos subprodutos é apenas biogás. Então eles geram biogás simplesmente a partir da decomposição dessa matéria que é colocada ali. Biogás que vai ser usado nos carros depois, que pode ser vendido, sei lá, tem diversos fins. Isso por si só já é uma parada muito louca. Mas a moral é que eles precisavam construir alguma coisa que sustentasse esse calor e essa temperatura durante o inverno. E aí eles ficaram sabendo, não agora, isso já é uma coisa mais antiga, mas existe um negócio chamado Jean Pain Compost. Jean Pain foi um francês meio maluco, que há uns 40 anos atrás, eu acho, inventou esse modo de gerar calor. Ele morava num sítio, sei lá, em que a gente pega um monte de madeira picada, essa madeira ela se decompõe e a decomposição dessa madeira gera calor. Então como que é o esquema? A gente constrói um morrinho, assim, um morrote dessa matéria ali bem compactada, madeira picada e esterco, foi basicamente o que a gente usou para construir o Jean Pain lá em Suderbin. E à medida que a gente vai depositando as camadas desse material, a gente vai colocando tubos de água, aqueles tubos pretos de, sei lá, de plástico, não sei qual que é o material. A gente vai colocando e vai fazendo uma longa espiral daqueles tubos por dentro, como se fosse uma longa espiral que vai por dentro da matéria decomposta. E aí, quando se termina, tu bombeia a água de um lado, a água passa por dentro desse composto, ele está quente porque a matéria está decompondo e esquentando, e ela sai do outro lado, água quente. Eu achei isso o máximo. Eu estava um pouco cético no início do potencial que isso tinha para ser suficiente para tu dizer, não, a gente está fazendo isso para sustentar a temperatura de um ecossistema controlado dentro de uma cúpula geodésica grande. Eu achei bem impressionante, mas tudo bem, eu estava lá mais pelo fazer da coisa, pela diversão. E entre tantas outras coisas, foi isso que a gente fez lá ao longo de 2 semanas. Essas outras coisas incluíam colher batatas, porque apesar deles
terem a proposta de viver, de se sustentar com comida plantada lá. Eles fazem experimentos plantando comida, de preferência com modelos diferentes de plantar. Eles plantavam batata usando um negócio que eles chamavam de lasanha, não sei o nome técnico, não me pergunto, mas que a gente coloca camadas de matéria composta, também palha, eu acho, com as batatas e elas crescem, e isso tem muito menos impacto para o solo, né? A batata não fica enterrada no solo, ela cresce no meio dessas camadas de matéria orgânica. E teve gente que lá durante o Working Camp trabalhou nisso. Outras pessoas trabalharam na construção de coisas que estavam acontecendo. Uma das coisas que estavam sendo construídas, além do Jampan Compost, era um banheiro externo. E esse é um tópico muito interessante da Ecovilla, porque eles, como eu disse, eles tentam causar o menor impacto possível, experimentar com diferentes formas de se relacionar com o espaço, né? E óbvio, uma das coisas que mais causa impacto na nossa vida é o que a gente faz a respeito do banheiro, né? Questão de esgoto, ou, enfim. E lá eles usam banheiro seco. E é uma coisa super simples. É um banheiro normal. A pessoa fica sentada, o que seria o equivalente à privada. Embaixo, ao invés de água, tem um depósito, um balde, basicamente. É uma coisa bem importante de fazer banheiro seco que eu aprendi lá, é que a gente precisa separar a urina das fezes, porque fezes e urina misturado faz muito mal, é muito difícil de ser reaproveitado, causa muito impacto, mas as fezes e a urina separadas podem ser usadas para coisas muito interessantes. Então lá eles tinham essa ideia de já colher os dois separados, né? Era super importante. Então tu senta para ir no banheiro, tem um buraco, tem uma peça plástica que separa o que é sólido do que é líquido. E isso tudo cai num reservatório embaixo, num balde, basicamente. E aí quando tu vai ali, se tu vai fazer um xixi, faz xixi, fica guardado lá embaixo, ok? Se tu vai fazer cocô, tu faz. E aí quando tu termina, tu coloca duas pazinhas assim de serragem. E isso torna a matéria fecal mais inerte, né? Ela não fede tanto, ela não junta tanta mosca, ela fica bem mais tranquila de se lidar. E é basicamente isso. E aí cada vez que esse reservatório enche, alguém tem que ir lá e coletar e fazer alguma coisa com isso. Lá na Ecovilla eles tinham destinos diferentes para as duas coisas, óbvio. A matéria fecal, cocô, ele virava composto, então eles tiravam esses reservatórios, esses baldes que estavam ali com cocô, com um pouco de papel higiênico, que também é inerte, não tem problema. Eles depositavam isso lá fora num canto, numa composteira. Essa composteira era dividida em 3 estágios, então ficava separado o cocô mais antigo, cocô médio, o cocô mais novo. E o mais antigo, eu acho que o tempo é 6 meses ou 1 ano, é um tempo longo. Ele vira um fertilizante muito potente, que é o que eles estavam usando, entre outras coisas, na lasanha das batatas. Então o pessoal que pegou esse trabalho para fazer, de cuidar da plantação das batatas no modelo de lasanha, tinha que ir lá coletar esse cocô que estava há meses no reservatório lá na composteira e misturar ele com as batatas. Mas é isso, a tarefa de coletar o cocô é pegar dos baldes, levar para a composteira, depois algum dia quando alguém for usar aquilo, tira da composteira e coloca na terra. E depois que ele passou esses meses parado compostando, quase não parece fezes, assim, parece terra. Fica com um cheiro bem suave, não tem cheiro de bosta. Às vezes tu vê um pouco de papel higiênico e é estranho, terra com papel higiênico, mas ok. E, enfim, se usa isso. E o xixi, a parte líquida, eles acumulam nos tonéis grandes lá. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz na Ecovilla, foi uma tarefa genial. Eu tinha que pegar um negócio que era um tonel que estava com quase 1000 litros de urina dentro e diluir essa urina. Então a gente diluía lá numa proporção acho que de 3:1 ou de 4:1 até, não lembro exatamente. Tinha um carrinho elétrico que era um carrinho desses tipo carrinho de golfe, de clube de golfe, que eles usam lá na Ecovilla como se fosse um tratorzinho elétrico, o Thule. Thule é o máximo. E a gente ia com o Thule, coletava essa urina do galão, diluía com água do lago lá, que coletava com uma bomba, e aí eu ia com o Thule com outro galão nas costas, espalhando essa urina diluída
nas plantas, especialmente em árvores grandes, né? E isso era a nossa tarefa de fechar o ciclo da urina, que é devolver o nitrogênio para o solo. Quando a gente planta coisa, enfim, crescer coisas no solo, de novo, estou aqui na minha opinião de leigo, me corrijam se eu estiver errado, mas quando a gente planta coisas, a planta, entre outras coisas, ela vai retirando esse nitrogênio do solo, que a gente consome e a vida segue, e às vezes, se a gente não repõe isso, o solo, depois de um tempo, ele fica estéril, né? Ele perde a capacidade de ser fértil. Então, lá a gente pegava essa urina, rica em nitrogênio, diluía e distribuía. A gente fazia isso geralmente em plantas grandes, em árvores grandes ou arbustos grandes, porque ela é muito forte, né? Se a gente coloca numa planta pequena, talvez a planta morra. E era uma tarefa genial, porque era aquele carrinho elétrico branco, com um puta tanque branco na parte de trás, na caçamba, e aí a gente encostava de ré, assim, na frente da árvore, abria a torneira e saia aquele jato, assim, e aí em algum momento a gente fez a piada que era um elefante branco fazendo xixi nas árvores, porque é muito do jeito que um elefante, ou quem já viu uma vaca fazendo xixi é muito parecido, que faz xixi sai pra trás, assim. Então era tudo que a gente fazia, todas as tarefas eram engraçadas da sua maneira, tudo virava uma piada, tudo virava uma metáfora, tudo virava motivo de diversão, até a tarefa de ter que lidar com xixi, que eles chamavam carinhosamente de Goldwater. Mas enfim, eu estava falando sobre essa questão dos banheiros. Então lá eles têm alguns banheiros externos, em que eles fazem esse ciclo de coleta e tal. Tem um banheiro interno que fica dentro da casa principal, lá onde algumas pessoas moram, onde fica a cozinha, a sala e todo mundo convive. Todo dia tem lá um ciclo de uma escala de pessoas que todo dia alguém fica responsável por essa tarefa, coleta o xixi e o cocô, leva para compostagem, leva para o tanque ou distribui nas árvorezinhas da propriedade. Nesses dias que a gente estava lá, eles estavam com um projeto em andamento, que era construir mais um banheiro externo. E essa era uma tarefa importante, porque eles costumam fazer eventos lá na Ecovila também, às vezes. Eu acho que teve um grande festival de verão esse ano, agora recentemente, e aí tinha, sei lá, 200 pessoas, não sei quantas, acampadas no espaço, e aí banheiro sempre se torna um gargalo, né? Eu acho que hoje são 6 banheiros externos, ou são 4, eles estavam construindo mais 2, agora eu não lembro direito. Mas enfim, eles estavam construindo a Rapunzel, que era esse último banheiro, e algumas pessoas ficaram com essa tarefa, algumas pessoas ficaram com a tarefa de plantar as batatas na lasanha, algumas pessoas ficaram com a tarefa de pintar mandalas lá numa área que eles tinham construído para a entrada do domo geodésico. Enfim, tinha gente podendo escolher entre diversas coisas diferentes e coisas diferentes da sua rotina, do seu dia a dia. Eu fiquei a maior parte do tempo ancorado na tarefa de construir o Jampan Compost, porque eu estava muito curioso sobre como esse negócio funcionava, e o início dessa tarefa era ir para a floresta cortar as árvores, porque as árvores iam ser picadas, então o pessoal corta lá um determinado tipo de árvore que cresce rápido, que praticamente é sustentável dentro desse ciclo fechado, né? Então o pessoal corta as árvores, coloca numa máquina para picar, pica as árvores e empilha para fazer o composto, né? E aí essa primeira tarefa de ter que ir para a floresta cortar árvore já era muito fora da zona de conforto para muitas pessoas, né, que são acostumadas numa vida de escritório e estavam dentro de uma floresta cortando árvore. Isso foi muito bacana. Mas eu fiquei envolvido com essa tarefa e foi isso que a gente fez ao longo de praticamente 2 semanas, e algumas pessoas lá da Ecovila estavam céticas a respeito se a gente ia conseguir terminar o composto a tempo do fim das 2 semanas, que era o tempo previsto do Working Camp. E até porque tinha previsão de chuva, que acabou nem se concretizando, a gente pegou dias ótimos lá. E foi muito louco porque a gente terminou de construir, a gente, entre aspas, inaugurou o composto na última sexta-feira, que foi o último dia útil do Working Camp. Assim, foi um timing perfeito e foi um momento muito mágico, porque a gente terminou e aí a maioria, sei lá, boa parte das pessoas ali da Ecovila e do acampamento vieram para onde estava o composto, e a gente estava em cima dele. Ele já era um morrote com uns 2 metros, 2,5 metros de altura, então a gente ficava em cima pisoteando para compactar a matéria, e aí o pessoal botou uma música alta
e de repente começou a rolar um fim de tarde com o pôr do sol e as pessoas fazendo uma dança maluca, pisoteando em cima do composto. Foi um momento muito mágico, muito emblemático nesses dias. Pelo que eles falaram, eles já tinham construído um composto desse outra vez e funcionou, gerou algum calor, mas eu acho que ele era menor, tinha menos canos. Eles construíram, foi uma primeira tentativa, assim, e não foi tão potente. Eu acho que depois de uma semana a matéria orgânica ainda não tinha começado a gerar calor, e é mais rápido do que isso. E aí eles tiveram que ativar, e aí joga urina em cima para ver se ativa as bactérias e faz elas começarem a trabalhar. Mas eles estavam na expectativa, o negócio funciona, mas vamos aqui testando. Dessa vez que a gente construiu o composto maior, com todos os canos, numa espiral bem bonitinha, bem construidinha, assim, a gente fez com bastante cuidado. A gente terminou de construir no dia seguinte. O pessoal foi lá, tava ali, vamos espiar para ver o que está acontecendo. Começamos a bombear a água e começou a sair água quente. A gente não tinha um termômetro, mas a previsão lá dos cálculos era gerar água quente a entre 60 e 70 graus de temperatura, que é uma água bem quente. E a gente não tinha termômetro, mas ficar com a mão embaixo daquela água que saía do cano era desconfortável, era tipo tomar um banho quente demais. Tava bem quente. E foi muito louco, todo mundo ficou muito feliz, porque, cara, foi no dia seguinte, o negócio ativou imediatamente, assim, foi muito potente. E aí, voltando à explicação, o composto ele é essa grande pilha de matéria orgânica com as tubulações de água por dentro. Tem ali essa madeira picada que esquenta. Foi até engraçado, porque enquanto a gente estava colhendo a madeira picada, teve um fim de semana entre o fim de uma tarefa e o começo da outra. E aí quando a gente chegou na segunda-feira para pegar os morrotes de madeira picada que tinham ficado na floresta, a gente começou a tirar com a pá e por dentro desses morrotes estava saindo fumaça, porque já estava super quente. Tu botava a mão assim, tu sentia um calor também quase desconfortável de estar queimando, assim. Muito louco. Então dá pra ver que o negócio é muito potente. Mas a moral é, o pessoal pica essas árvores que crescem rápido, constrói o composto. A previsão desse composto é ele ficar gerando calor por 18 meses, 1 ano e meio, o que é bastante. Depois desse 1 ano e meio, que é mais ou menos quando toda a matéria orgânica se decompôs ali, ele vira parece de novo uma terra escura, seca, assim. E essa terra, ela é um fertilizante extremamente poderoso que eles usam para replantar, entre outras coisas, para replantar as árvores do início do processo, as árvores que foram cortadas, né? Então é um ciclo que faz toda a sua volta bem bonitinho. Isso foi o que a gente foi lá para fazer na camada mais superficial, que foi construir essas coisas, trabalhar, era um working camp. Mas aconteceram todas as coisas que a gente não tinha como prever, ou talvez previsse, mas foram surpreendentes mesmo assim. Que principalmente convivência, assim, a gente também teve uma coisa de turismo que foi muito legal, porque no primeiro fim de semana a gente chegou lá, acho que era uma segunda, uma terça, começou a trabalhar. Quando chegou no sábado, a gente foi dar uma banda de bike. O pessoal não trabalha fim de semana, eles super respeitam os horários de trabalho, assim, são bem organizados na Ecovila. E no sábado a gente foi passear de bicicleta com o pessoal local, então eles foram fazendo quase um tour, mostrando lá ruínas vikings do que era, sei lá, um pedaço de uma fortaleza, ou poço, não sei o que. Tinha várias explicações legais. A gente foi de bicicleta. Eu liguei o Strava naquele dia, a gente rodou 37 km, eu acho. Eu vou botar o link do Strava nesse vídeo também. E são essas imagens que vocês estão vendo aí. A gente andou por trilha, andou por estrada, chegou na beira de umas falésias, uns penhascos muito bonitos. Gotland é um lugar muito bonito. E o passeio acabou no fim de tarde em Visby. Visby é essa cidadezinha que acho que é a principal cidade de Gotland, é meio que o centrinho, é onde o ferry chega. E é uma cidade que eu acho que hoje ela vive muito do turismo, assim, ela é tipo uma cidade medieval preservada. Então tu entra, boa parte da cidade fica dentro de uma muralha medieval, e a muralha é super bem preservada. Então tu tá andando naquelas ruazinhas e é tudo bastante turístico, assim, tem muita coisa à venda.
tem muitos cafés, tem bem aquela pegada de lugar turístico, muito bem cuidadinho, muito gostoso. Foi incrível também conhecer essa cidade, a gente foi lá várias vezes. E recomendo, se alguém tiver de bobeira na Suécia, dá pra ir de carro, porque como eu disse, é só pegar a balsa, 3 horas e pouco, chega de carro, faz toda a banda, conhece a ilha como um todo, toma um café em Visby. É um passeio turístico muito, muito legal. E a gente fez tudo isso naqueles dias e também teve toda essa parte social, porque, como eu disse lá no início, a gente não constrói um mundo sustentável se a gente não construir relações sustentáveis entre as pessoas, das pessoas com os lugares, dos lugares entre si e assim por diante. Então, além de Södermin ser um espaço de experimentação dessas tecnologias, de construção desses instrumentos de coleta, de aquecimento, é um espaço de experimentação dessas coisas sociais também. E aí foi muito legal, a gente ficou 2 semanas fazendo amigos. Quando a gente parava de trabalhar, a gente sentava numa sala de convivência, que tinha uns tambores, tinha um violão, ficava fazendo um som, botando papo. Um pessoal muito afetuoso. A gente estava sempre empilhado, parecia que não conseguia se desgrudar. E às vezes de noite fazia um chá, ia jogar um jogo, ou ficar só batendo mais papo, ou sei lá, qualquer coisa. Teve um dia que a gente fez fogueira. Foi toda uma convivência e uma oportunidade de socialização e de pessoas se conhecerem, que talvez, repito, talvez tenham criado amigos para uma vida inteira, né? Semana passada a gente recebeu aqui a Alissa e o Herman, a Alissa que é uma das residentes de Södermin e o Herman que era uma das pessoas do Working Camp que estavam com a gente. E eles se encontraram aqui na Alemanha e a gente saiu junto e se viu e foi essa sensação, assim, são amigos de uma vida, por uma convivência de 2 semanas que valeu por uma vida. As pessoas que estavam lá, como eu disse também no início, eram pessoas muito diversas, tinha gente tímida, tinha gente extrovertida, tinha gente acadêmica, tinha gente de tudo que era número e cor e gosto. E super internacional, assim, tava eu e a Bibi brasileiros, tinha o João, que era um moço português, tinha, eu tô falando do pessoal do Working Camp, a Maia, que estava organizando tudo, que é uma menina sueca, que adora o Brasil, apaixonada pelo Brasil, morou um tempo em Salvador, se eu não me engano. Tinha a Macy, que era uma menina de Hong Kong, muito divertida. Foi ela que filmou o meu mortal de frente nossa aula de acrobacias. A Alexandra, que é ucraniana, e ela foi uma dessas pessoas que chegou super tímida, super sem querer falar muito, mas ela estava sempre super presente, super segurando o campo, assim, super conectada, sabe? Alexandra, eu tô amarrando meu cabelo com o lacinho que tu me deu até hoje. Tinha a Alba Catalã, uma menina que estava lá sofrendo um pouco naqueles dias, porque ela é catalã, e naquela semana a Catalunha estava discutindo um plebiscito de separação da Espanha e rolando confronto armado na rua, estava um clima super tenso no país dela e ela bastante envolvida com essa questão. E aí ela estava lá isolada numa ilha do Báltico, falando de sustentabilidade, super dividida, assim. E também não sei como foi para ela, mas me deu muito a sensação que foi um bom espaço para a gente processar essas coisas também, porque esse pessoal que estava ali vivendo nesse ambiente estava muito intenso numa questão de enxergar o mundo de uma perspectiva mais ampla, né? Então toda hora esse assunto caía em pauta e toda hora isso gerava uma discussão muito poderosa. Tinha também a outra Alba, German Alba, ou como ela é chamada no Facebook, Coco, que também estava lá vivendo os processos dela e acho que boa parte das pessoas que chegaram lá levaram as suas vidas, levaram os seus momentos, os seus estágios pessoais e
muitos eu tenho certeza que chegaram não querendo se colocar tanto, não querendo talvez participar, querendo ficar mais ali no bastidor, vivendo aquele ambiente, coletando e aprendendo. E durante o processo todo mundo acabou se colocando super, assim, porque era um ambiente acolhedor para isso e preparado para isso. E eu mesmo vivi vários processos, né? Eu falei no início que eu estava num mega mau humor, não estava querendo ir para lá, e de repente eu estava com as 4 patas atoladas no esterco de vaca e dando risada e conversando com as pessoas e interagindo e me colocando e liderando alguns processos e sendo liderado por outros. E tudo isso é sempre muito poderoso, né? A gente conheceu também a Luísa, uma menina alemã, que é aquelas pessoas que é a alma cômica da festa, né? Ela era aquela pessoa com humor ácido, ela tinha um sotaque britânico, então todo humor ácido fica muito melhor que um sotaque britânico. E virou a nossa parceira de piadinhas e tiradinhas inteligentes e zás. Então muitas vezes a conversa acabava sendo puxada por essa energia, por essa comicidade que ela trazia. Muito, muito bacana. O Herman, que a gente encontrou aqui semana passada, um moço já com um pouco mais de idade, fugindo da média de todo mundo que estava ali nos seus 20 e poucos, 30 e poucos. O Herman já um pouco mais velho e também estava ali viajando, foi com seu carro, fez uma viagem mais longa. Ele é belga, então ele saiu da Bélgica com seu carro, fez uma viagem bem longa. E estava lá, ele era a âncora de paz e serenidade do nosso grupo. Era o cara que acordava cedo. Então todo dia eu chegava de manhã na sala comunal ou na sala do café da manhã e ele estava lá com o jornal aberto, tomando um café, tomando um chá. E era aquela pessoa do primeiro bom dia, quase sempre. E a gente teve a oportunidade de se reencontrar e foi muito bacana. Foi muito bacana também porque a maior parte do trabalho que eu fiz na Ecovilla, eu fiz junto com ele, no time com ele. Então a gente teve muita oportunidade de troca, assim, um cara muito especial. E eu acho que esses são os 10 da minha contagem dos Working Campers. E ainda todas as pessoas muito especiais que estavam lá, os residentes da vila recebendo a gente, né? Foi muito, muito bacana. Em algum momento, acho que no final das atividades, na véspera de vir embora, a gente estava conversando, processando assim, tudo que aconteceu e sobre como foi potente. E essa não é a minha primeira experiência desse tipo de atividade de imersão, de ficar interagindo com pessoas assim no ambiente, porque eu já fiz vários desse tipo de coisa, de viajar. Desde a época da faculdade a gente viajava para os eventos de design e já era um pouco essa sensação, amigos para toda a vida. Depois, quando eu me aproximei da rede Art of Hosting, dos encontros da arte de anfitriar no Brasil, também é muito potente. E o Art of Hosting ainda mais, porque ele se propõe a isso, ele é sobre praticar ferramentas, sobre conversas significativas. Então todas as conversas são muito significativas e isso é sempre muito intenso, muito catártico de certa forma. O pessoal às vezes chora, grita, se transforma, né? Rompe. Então pra mim não é nenhuma novidade isso que a gente viveu lá em Suderbiin. Só que eu descobri, enquanto estava lá, que é muito diferente experimentar formas de relacionamento quando a gente não está só falando sobre formas de relacionamento, mas quando a gente está fazendo coisas juntos, numa prática, né? O Art of Hosting ele é muito poderoso e até hoje para mim é uma das experiências transformadoras da vida. Só que ele é muito sobre a conversa, né? Ele quase sempre é sobre o conversar, porque essa é a proposta, é sobre as tecnologias sociais, de relacionamentos, enfim. E eu descobri uma coisa diferente em estar praticando isso, e estar interagindo com pessoas e construindo relações mais sustentáveis, ao mesmo tempo em que a gente está carregando cocô de cavalo com uma pá, sabe? Cortando uma árvore, dirigindo um carrinho cheio de xixi, ou pedalando numa ciclovia, ou numa trilha de barro, ou sei lá. O fazer coisas juntos é uma coisa muito poderosa, porque eu faço um paralelo aqui com a dança, né? A dança, quando a gente dança junto, ela é uma
uma troca, é um relacionamento que acontece com o corpo, né? A gente se toca, a gente ocupa os espaços ou dá espaços, a gente interage em toda uma camada do campo do não dito de uma forma muito clara, muito direta, né? Não é só linguagem corporal, mas é uma interação mesmo, quente, forte, intencional. E trabalhar junto e fazer esse trabalho braçal ao mesmo tempo que está experimentando essas formas de relacionamento é um pouco isso, é uma dança, é sobre interagir, é sobre ver como o outro lida com o seu corpo, com o espaço, com o toque, enfim, com carregar junto uma coisa pesada, ou enfim, tudo isso. Isso tudo foi muito emblemático para nós. E eu cheguei lá meio mal, assim, eu não estava totalmente inteiro, porque foi um ano muito cansativo desde São Paulo. Sair do Brasil foi muito cansativo, foi quase traumático, assim, de ter que se mudar, entregar apartamento e deixar o nosso cachorro lá na casa do meu pai. Tudo isso foi muito dolorido, muito difícil. E todos os autoquestionamentos que vêm disso, tipo, putz, eu tô aqui em Berlim, não tô conseguindo trabalho, será que eu sou incompetente? Eu não tô conseguindo falar o idioma, putz, e agora? E aí todos esses pequenos sofrimentos acabam virando uma coisa maior que a gente às vezes nem percebe. E quando eu tava lá em Söderby, muitas dessas coisas acabaram caindo na mesa, porque a gente estava ali inteiro, né? E eu acabei tendo uma oportunidade de me conectar com alguns lados da minha personalidade que ficaram para trás, por motivos e outros. O que eu quero dizer com isso? Em um momento da minha vida eu tocava bateria, eu gostava muito de tocar bateria. E eu tive que parar, porque é difícil, porque é um instrumento grande, porque é barulhento, não dá para morar em apartamentos, tem toda uma série de dificuldades. Isso é uma coisa que eu carrego desde sempre. Eu queria poder voltar a tocar bateria um dia, ter um ambiente propício para isso. E aí o que eu encontro quando eu chego em Söderby? O ambiente propício com uma bateria montada. Então quase todos os dias eu ia lá no galpão, montava a bateria e tocava ela por, sei lá, 15 minutos, que era o suficiente para eu ter aquela relação ali com o instrumento e sentir um pouco quem eu sou tocando uma bateria. E ainda também o pessoal que mora lá tem uma bateria montada e não estavam sabendo tocar, e tava ali tentando, e quando eu cheguei eles viram que eu sabia tocar um pouco e ficaram malucos, tipo, cara, ensina alguma coisa pra gente. E aí uma noite, num sábado, eu sentei e dei, sei lá, aulas, entre aspas, né? Com o pouco que eu sei, eu consegui transmitir um pouco pro pessoal, e também foi uma experiência muito intensa, assim, muito bacana e muito afirmativa, sabe? Tipo, putz, isso faz parte de mim, eu gosto disso, isso é quem eu sou. Isso aconteceu com a bateria, isso aconteceu com xadrez. Eu jogava muito xadrez na adolescência, parei de jogar por motivos. Chego lá, tem um tabuleiro de xadrez, e o que eu encontro? Um cara, um ucraniano, jogando xadrez comigo. Tipo, cara, é um achievement da vida jogar xadrez com um cara que sabe falar russo. E o cara joga muito bem, porque esse é o Sergei, um cara que joga xadrez bem pra caramba. E jogar com ele foi muito interessante também. E óbvio que eu perdi todas, mas todas elas foram partidas dialogadas, assim, foram partidas entendidas, e a gente interagiu, e eu sei, porque ele me falou que para ele também foi intenso, foram intensas aquelas partidas, por conta dessa troca, assim, tipo, eu não tô só jogando, não tô me relacionando só no campo do jogo, mas tudo que tá por trás, o que tá passando pela minha cabeça enquanto eu tô calculando a minha próxima jogada, e eu coloco isso em voz alta, e a gente processa juntos, né? Um jogo muito interessante. E aconteceu também uma outra coisa totalmente inesperada, que a gente estava lá num dia qualquer, acho que era uma sexta-feira, e aí um dos residentes da Ecovilla, o Nils Erik, que é um sueco ali da região, ele virou para nós e convidou: vocês querem fazer uma aula de acrobacia? O quê? Como assim? E aí ficou essa conversa, e aí ele, não, é que eu faço aula terças e sextas, eu faço aula de acrobacia aqui perto, vocês querem ir junto? Eu, putz, vamos ver o que é isso. E a gente chegou lá, era um ginásio montado dentro de uma escola de Gotland, ficava em Visby, e os caras têm uma aula de circo, de acrobacia, para adultos inexperientes e tal. Então eles têm lá as aulas de circo e ginástica para quem é jovem e treina sério e tal. A gente viu o pessoal treinando perto, assim. Mas eles tinham essas aulas para adultos desengonçados, que nem eu, que nem a gente que estava lá. E ele fez esse convite e foi tão singelo, tão inesperado e tão legal. E a gente chegou lá e o treino era extremamente pesado, extremamente puxado. E a gente quase morreu tentando seguir aquele professor maluco
muito, também gente fina, também acolheu a gente muito massa na turma dele. E, de novo, quando eu era adolescente, eu era um ginasta. E isso é uma das coisas que ficou para trás da minha vida que eu sinto falta. Então toda essa experiência de Ecovila acabou sendo uma viagem no tempo para mim. E também me reconectei com muito de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu faço, enfim, da minha própria história, né? Foi muito, como eu disse antes, afirmativo. E a gente foi nessa aula de acrobacia e foi também nas outras que vieram. Virou um programa meio regular durante o Working Camp, o que era genial, porque era um treino extremamente pesado para fazer depois de um dia de trabalho braçal, carregando carrinho de mão com cocô de vaca e pedaço de madeira picada. Foi muito suicídio, mas foi muito bom. E pra mim coroou um dia que a gente tava treinando, e aí já no final do treino eu tava meio cansado, e eles tinham tipo um tablado de ginástica assim, comprido, que era meio... ele era inflável e ele dava um rebote, não tanto quanto uma cama elástica, mas um pouco mais do que um solo de ginástica comum, assim, ele era no meio do caminho entre os dois. E aí eu falei, não, cara, eu preciso tentar fazer alguma coisa aqui. Eu preciso fazer alguma das coisas que eu fazia quando eu treinava. E aí eu botei um colchão e comecei a tentar fazer mortal pra frente. E eu caí de bunda umas 10 vezes. E aí de repente eu comecei a acertar e eu comecei a não cair de bunda e comecei a cair em pé. E aí a Macy estava passando por perto e ela começou a filmar e registrou esse momento que eu quase chorei quando eu cheguei de volta de noite na Ecovila, porque foi muito especial. Fazia, sei lá, 15 anos que eu tinha parado de treinar. Não, 2002, foi mais ou menos isso. E poder ter aquela sensação e descobrir que ainda tá no meu sangue, sabe? Eu tô velho, tô mais gordo, tenho problema de joelho, mas ainda faz parte de mim. Tudo que eu fiz nessa vida ainda faz parte de mim. E estar nesse lugar com essas pessoas especiais foi esse momento de reconectar comigo mesmo. E não foi à toa que foi muito difícil se despedir dessas pessoas. E acho que, sei lá, talvez todos os dias desde que a gente veio pra cá, de volta, em algum momento passa pela cabeça, puxa, como seria viver nesse lugar? Como seria ser um residente nesse lugar? Como seria experimentar essas coisas e construir coisas e relações e cultivar plantas e compostos e decomposições e também relações todos os dias, né? E eu não sou ingênuo, eu sei que a experiência de um Working Camp ela é mais intensa porque ela é aquela avalanche de sensações tudo de uma vez só, no mesmo dia. A vida de um residente deve ser muito mais, sei lá, talvez estável, mas com sim algumas experiências, com essas altos e baixos de intensidade, mas uma perspectiva muito mais longa. Então eu sei que essa mágica, parte dessa mágica do Working Camp é só pelo fato dele ser curto, mas ainda assim reafirma um sentimento de talvez seja isso que eu queira pra minha vida num médio ou longo prazo, sabe? Juntar com algumas pessoas e experimentar uma vida parecida com essa, de poder estar presente todos os dias, de poder experimentar uma pequena bolha de um mundo diferente. E eu tenho alguns amigos que moram no Brasil que têm esse mesmo sentimento, e a gente sempre tem esse sonhozinho assim no fundo da cabeça, tipo, putz, será que um dia, quando a gente tiver um pouco mais velho, com um pouco mais de grana, o plano é comprar uma terra e tentar essas coisas todas? Talvez seja. E de qualquer forma, Suderbin foi muito especial porque foi, além de todas as perspectivas individuais, essas transformações, essas conexões, foi um ambiente onde eu pude perceber que funciona, sabe? Perceber que não é tão difícil, perceber que a gente lida com os problemas que aparecem todos os dias e a coisa segue e a vila se sustenta e o que acontece é o que faz sentido e o que não faz sentido para de acontecer. E se uma pessoa não está conectada com o ambiente, em algum momento ela vai embora. E é assim que a vida segue, né? Meio sem muito controle e um pouco mais experimental. Mr. Visby! Tchau, Visby! Oi, Visby!